Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Creio, logo sei. Na devocional de hoje, Romanos 7:20. Antes de mais nada, peço a você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, curta e compartilhe esse vídeo se você for edificado e que você possa nos seguir nas redes sociais. Muito obrigada! Vamos ler Romanos? Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo, aqui no contexto imediato, está falando sobre a luta constante da carne com o espírito, né? Da gente fazer aquilo que não quer. A gente quer fazer a vontade de Deus, quer obedecer a Deus, e muitas vezes a gente faz aquilo que não tem vontade, mas que a carne nos leva a fazer. E aí ele resume muito bem no versículo 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Quer dizer, se a gente faz só o que a gente não quer, fala, puxa, eu não quero pecar. Eu quero viver uma vida de acordo com o que Deus espera de mim, eu quero obedecer a palavra, mas eu não consigo, eu vou lá e peco. Aí eu me entristeço, me arrependo, passa 2-3 dias eu tô lá fazendo a mesma coisa. Né? São os famosos pecados de estimação. Se isso acontece, tem acontecido conosco, é sinal de que não somos nós quem fazemos, mas o pecado que habita em nós. Ou seja, nós estamos sendo dominados pelo nosso pecado. Jesus veio para nos salvar do pecado original, aquele pecado que nos separava de Deus, aquele pecado da queda do homem, né? Adão pecou, Eva pecou e aquele pecado se perpetua na humanidade. Jesus veio ao mundo na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para morrer pelos nossos pecados, para morrer para nos salvar e nos religar a Deus, nos reconectar a Deus, né, através da sua morte e da sua ressurreição. E quando nós entendemos isso, quando nós nos rendemos a Cristo, quando nós somos alcançados pela graça, convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, então o que deve acontecer é que o pecado não deve mais nos dominar. Nós éramos escravos do pecado até termos Jesus. Então a nossa vida deve ser dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Então, a partir do momento em que nós recebemos a Cristo, o pecado não deve mais nos dominar como fazia antes. Nós éramos escravos. Hoje, aí nós somos transportados para o reino de Deus, o reino do Filho amado de Deus, e fomos chamados à liberdade. A liberdade de não mais ser escravo do pecado. Então, ele não pode nos dominar. E à medida em que nós, mesmo já sendo cristãos, continuamos patinando nos mesmos pecados, é um sinal de que não somos nós que estamos fazendo, mas o pecado que habita em nós. Quer dizer, a nossa carne está sobressaindo sobre o Espírito. O Espírito nosso estava morto, foi revivificado pelo Espírito Santo que passou a habitar em nós, e então começa a guerra. A carne é a única que não se converte. Ele é aquela que sempre deve ser mortificada, dia a dia, né? Através das renúncias. Renunciar aquilo que a gente sabe que vai nos levar a pecar, renunciar a fazer só a vontade da carne, né? Só dormir, só curtir preguiça, só assistir televisão, só ficar na internet, só se divertir. Não sei, são inúmeras, né, os prazeres da carne que, se a gente se deixar dominar por eles, o pecado vai nos dominar. Por quê? Porque a gente está fortalecendo a bendita da carne e ela só quer o bem bom e só quer pecar. Por isso nós temos que subjugá-la.
E como que é isso? Se batendo lá, como se fazia antigamente, né? Com penitência? Não, de jeito nenhum, não é nada disso. A gente deve subjugar a carne, dando proeminência para o agir do Espírito em nós. Ainda que a gente não tenha vontade de buscar a Deus, busca Deus. A gente não tem vontade de estudar a Bíblia, para estudar a Bíblia. A gente não tem vontade de ir à igreja, vai à igreja mesmo assim, né? E o que isso vai fazendo? Vai nos aumentando o espírito vai sobressaindo para a velha natureza e se ficando quietinha lá, e morrendo dentro de nós. A gente vai renunciando aquilo que a gente sabe que não é bom, que não devemos fazer, porque vai nos levar a pecar e que vai fazer a nossa carne ficar sempre toda saidinha. Renúncia, deixar no altar de Deus aquilo que você sabe, que você, sendo sondado pelo Espírito de Deus, sabe, ó, isso não é bom, isso aqui você não deve ouvir, aquilo você não deve ver. Renunciar aquele relacionamento você deve abrir mão, aquele trabalho que te está levando para fazer coisas escusas, enfim, cada um sabe de si, mas através da renúncia daquilo que a gente sabe que é errado, da busca constante da presença de Deus, da sua palavra, então o nosso espírito vai se sobrepor à nossa carne, que é bem espertinha, bem oportunista, e que o diabo então é mais oportunista ainda para pegar isso e nos fazer cair em tentação. Então, que em nome de Jesus possamos ser dominados pelo Espírito Santo e não mais pela nossa natureza errante e pecaminosa. Amém? Em nome de Jesus, eu espero que essa palavra fale ao seu coração, que Deus te abençoe e te guarde nesse dia e amanhã a gente se vê aqui de volta. Um grande abraço e fiquem todos na graça e na paz do Senhor.